Você acompanha a partir de agora Tudo Começa em Casa. Reflexões para uma vida melhor. Apresentação de Adeilson Sales. Olá, amigo, amiga, papai, mamãe, vovô, vovó, educador e educadora. Tudo começa em casa, então esse é um programa para toda a família. E não importa qual é a configuração familiar, ok? Pode ser família com pai e mãe, pode ser família com 2 pais, com 2 mães. Pode ser família só com um pai, pode ser família só com uma mãe. Pode ser família só com a vovó ou só com a titia, não importa a configuração familiar. O que importa é a gente pensar e refletir que tudo começa em casa. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, sabe? Que eu considero, assim, é muito importante, porque às vezes a gente passa por problemas na vida, problemas familiares, e existem atitudes muito simples que têm um efeito muito grande na nossa vida, enquanto seres humanos, enquanto espíritos imortais. E o nosso tema é o Evangelho em casa e a asepsia espiritual do seu lar. Pois é, o Evangelho em casa e a asepsia espiritual. Asepsia, que palavra? Vamos traduzir então, o Evangelho em casa e a faxina espiritual, pode ser assim? Ou o Evangelho em casa e a limpeza geral da psicosfera na tua casa. Não importa. Importa a gente falar sobre o Evangelho, porque sobre o Evangelho a gente tem que falar sempre. E essa asepsia espiritual é a higienização espiritual da tua casa. Será que a tua casa é mal frequentada? Será que existem espíritos ali perturbando o ambiente do teu lar? Pois é sobre essas questões que eu quero falar com você. No meio espírita, na prática espírita, existe sempre aquela orientação, principalmente para aqueles que chegam na doutrina espírita, são trazidos pela dor, mediunidade desajustada, problemas obsessivos. Não importa o tipo de problema que leva a pessoa ao centro espírita, existe sempre aquela sugestão. E que, infelizmente, essa sugestão ela é ignorada pela maioria. Que é a sugestão da realização e da prática do Evangelho no lar. Evangelho no lar. O que é esse Evangelho no lar? Em primeiro lugar, vamos simplificar isso, fazer dessa prática algo bem intimista. O Evangelho no lar é você convidar Jesus para se reunir com a sua família uma vez por semana, no horário que você fixar, no dia que vocês entenderem que seja o mais apropriado para uma reunião como essa. É uma reunião para manifestação de espírito? Não. Evangelho no lar não é reunião mediúnica, não é para a manifestação dos espíritos. Evangelho no lar é uma reunião em que os corações, as mentes que estão sob o mesmo teto, a família, consanguínea ou não, se reúne para orar a Deus, para conversar com Deus. Então, quando você traz essa prática para a tua casa, é como se você fizesse uma faxina na psicosfera. Deixa eu explicar o que é psicosfera. A psicosfera da tua casa é a soma de todas as mentes que habitam a tua casa, ok? Encarnadas e desencarnadas. Obviamente que as encarnadas atraem as desencarnadas. Então existe na tua casa uma energia característica. Se existe gritaria, discussão, falta de respeito, é claro que energias desse teor contaminam o ambiente. Então um médium, uma pessoa muito sensível, entra numa casa, não sei se isso já aconteceu com você. Você entra na casa e de repente você fala, nossa, o ambiente aqui está meio pesado, eu estou sentindo um desconforto, de repente eu fiquei com dor de cabeça, estou sentindo uns arrepios estranhos e tal. Aquela coisa que você já viu acontecer muitas vezes e talvez não tenha prestado atenção ou compreendido que o ambiente onde a gente se encontra nos influencia energeticamente
vibratoriamente. Então tem muitos lares assim, onde existe realmente a gritaria, a falta de respeito, a raiva, o ódio, o desejo de vingança. Esses ambientes são ambientes contaminados, então existem as formas pensamentos. As formas pensamentos são energias densas, não é? Que ficam orbitando ali a tua casa. Você não vê, mas você sente. E quem é mais sensível acaba atraindo essa forma pensamento. É como se uma energia, uma nuvenzinha que está ali dentro da tua casa, uma nuvenzinha escura, colasse, se agregasse ao teu corpo espiritual. Então, as crianças são as grandes vítimas dos desequilíbrios dos adultos e das influências espirituais, porque elas são muito sensíveis, né? Vale a pena registrar que a encarnação do espírito, desde o instante em que o espermatozoide fecunda a célula-ovo, naquele instante em que há a fecundação, a primeira molécula do corpo espiritual é ligada à primeira célula do corpo físico. À medida que as células se multiplicam, as moléculas vão sendo conectadas. Então a criança, segundo os espíritos, ela completa a encarnação dela até 7, 8 anos aproximadamente, ok? Não é um número cabalístico, nem uma data fatal. Fez 7 anos, no dia do aniversário, está completada a reencarnação. Não é assim que funciona, ok? Então é aproximadamente de 7 a 8 anos de idade. Então a criança, ela está com um pé lá e outro cá. Você já viu aquela criança que tem os amigos invisíveis, aquela criança que dialoga, aquela criança que sente tudo, ela é muito sensível. Essa criança, por estar nessa fase, não que depois não se sinta também, mas nessa fase é mais determinante, porque ela está com o seu psiquismo e o seu campo vibratório e energético totalmente vulnerável. Então ela capta essas formas, pensamentos negativas. Então os pais discutem, a criança fica com febre. Os pais nem se dão conta. Menina, a criança está com febre, vamos levar no médico, vamos dar um remédio. Eles não percebem que essa febre ela pode ter sido deflagrada, não é? Porque o corpo responde, o espírito capta a energia, mas o corpo responde, reverbera no corpo as energias boas e as energias não tão boas. Então a criança vai sentir, aí ela experimenta um estado febril. Aí ela tem mãe que diz assim, vou levar para benzer. A minha mãe, qualquer coisa, me levava para benzer. Então eu ia lá, sentava e vinha aquela senhorinha, né? Pegava aquele galho de arruda e aquele galho de arruda ali murchava, né? As energias ali estavam pesadas. Era como se ela estivesse me aplicando um passe dispersivo. Ela dispersava aquelas energias, aquelas formas, pensamentos que estavam agregadas, né? Coladas no meu corpo. Já que eu era criança, eu não tinha ideia de nada disso. Mas a gente está trazendo uma informação que o Espiritismo nos permite compreender. Não se tem o diagnóstico de onde veio a febre, se leva no médico, faz exame, não se encontra nada, então existe o lado emocional e o lado espiritual. Claro, como eu disse há pouco, as nossas casas, elas têm uma energia característica, uma energia vibratória. Se existe paz, harmonia, respeito, não é que não existam problemas, problemas existem para todos. Não é para ter uma casa de santo, porque ninguém é santo. Uma casa de seres humanos, onde tem discussão, tem dificuldade, mas aquilo tem a discussão, ela acontece e aquilo não se torna um sentimento de raiva, de rancor, de mágoa, que fique sendo ali ruminado pelos moradores daquele ambiente. Dentro disso, dessa realidade, a gente acaba atraindo, né, espíritos perturbados que vibram no mesmo diapasão, na mesma sintonia, na mesma energia. Essas entidades vão ficando ali dentro de casa. Se tiver uma criança, evidentemente que é ela que vai registrar de maneira mais intensa a desarmonia vibratória do ambiente. Mas toda a família é perturbada e as discussões elas são potencializadas por esses espíritos. Então, quando a gente fala de fazer o evangelho, então você chama o teu marido, a tua esposa, senta ali com o filho, é preciso entender que a criança ela é inquieta,
Você não vai querer que a criança fique quieta, uma criança de 4, 5 anos, enquanto você abre o Evangelho de Kardec e lê palavras difíceis que a criança não capta. Você está exigindo demais, está sendo até cruel com a criança. Vou aproveitar até para fazer um merchan. Eu tenho um livro que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo para Crianças, onde eu escrevi um capítulo, uma história infantil para cada capítulo do Evangelho. Então é possível você ler um capítulo de Kardec e ler também uma história infantil, para que a criança possa aproveitar aquele momento de comunhão em família. Se você não tem o Evangelho segundo o Espiritismo para Criança, de minha autoria, conte uma historinha, uma história que tenha conexão com aquele ensinamento que está sendo passado ali naquele momento. Essas coisas precisam ficar claras. A gente precisa desmistificar as práticas e entender, olha, todas as vezes que a gente se reúne para fazer uma prece juntos, a tua casa, o ambiente espiritual da tua casa está sendo higienizado. Entidades perturbadas, espíritos obsessores estão sendo afastados do teu lar. Não tem aqui nenhuma fala mística, é uma fala até certo ponto cartesiana. Por quê? Porque os afins se atraem e os não afins se repelem. Então, se no coração da minha família a gente entra em comunhão por um momento para falar com Deus, é evidente que quem vai entrar na tua casa serão representantes de Deus. Parentes que te antecederam na viagem de volta ao mundo espiritual, o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, são atraídos para esse banquete de luz. O banquete que vai ser servido serão os vossos corações, que estarão em sintonia com o alto. Isso é muito perceptível, você sente o ambiente da tua casa mudar, a energia se transformar, quando existe essa predisposição de unir os corações para caminharem no mesmo objetivo comum. Aí você pode perguntar para mim assim, Adeilson, mas como é que a gente faz isso? Tem alguma fórmula? Não tem fórmula. Não tem fórmula. Não tem palavras decoradas. Você pode se reunir com a sua família. Se você quiser, você pode colocar um copinho com água para cada um. Se você quiser. Não é necessário, tá? Aí você vai pegar um livro, uma mensagem que você entenda que seja uma mensagem, não é para dar indireta para a mulher, nem uma mensagem para dar indireta para o marido. Ok? Essas coisas ficam fora da reunião de evangelho no lar. Os nossos sentimentos de mágoa, isso a gente deixa de lado. Agora a gente vai cuidar do coração e do espírito. Agora Jesus vai entrar e vai sentar à mesa junto conosco. Ele vai entrar, vai estar conosco através dos seus representantes, dos bons espíritos que vão se aproximar de vocês. E você pode ter certeza que é como se o ambiente fosse envolvido por uma brisa, mas não é uma brisa que o corpo vai sentir, é uma energia que o seu coração vai experimentar, uma doce paz, uma doce alegria que vai fazer a diferença na tua semana e vai fazer a diferença no seu lar. A gente silencia, lê a mensagem, depois quem quiser fazer algum comentário sobre a mensagem pode fazer. E a gente faz uma prece, faz uma oração agradecendo a Deus. Pelas lutas, pelas dificuldades, mas também pela coragem, né? Pela determinação que nós devemos ter para poder seguir adiante. Então, o Evangelho em casa, ele é uma faxina marcada, uma faxina das energias e uma proteção para o teu lar. E é claro, se porventura a sua família estiver enfrentando alguma prova, alguma enfermidade, e afinal de contas, hoje em dia quem é que não enfrenta uma prova e uma adversidade? Não é verdade? Você vai estar se fortalecendo, buscando força, nutrindo o coração, alimentando a sua fé
para poder enfrentar aquele momento doloroso, aquela tempestade que está se abatendo sobre a sua família. No livro editado pela Federação Espírita Brasileira, que tem o nome de Jesus no Lar. Jesus no Lar. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier e quem trouxe para o Chico a mensagem desse livro, são 50 pequenas histórias, foi o espírito de nome Neio Lúcio. E logo no primeiro capítulo, Neio Lúcio narra, pela psicografia do Chico Xavier, um encontro de Jesus na casa de Pedro, com a família de Pedro e com todos os apóstolos. E ali Jesus fala sobre a importância de se fazer o evangelho no lar, dessa asepsia. Mais do que essa questão do benefício, o exemplo que você está dando para os seus filhos, né? O nosso programa se chama Tudo Começa em Casa. Então a gente precisa pensar muito nisso. A educação, ela não se faz pela formação acadêmica, ela se faz também pela formação acadêmica, mas principalmente pelos conceitos éticos, morais, também religiosos que a gente passa para os nossos filhos. A religião que os nossos filhos, que a gente fala tanto, os nossos filhos precisam ver em nós, nas nossas palavras, nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos. Produção, nós temos um vídeo para passar sobre esse tema, o Evangelho em Casa e a asepsia do lar. Olha que beleza. Assista aí pela TV Mundo Maior e você, meu amigo que está na Rádio Boa Nova. Depois, se você puder, assista no nosso canal no YouTube ou no portal da Fundação Espírita André Luiz, da TV Mundo Maior. O nosso Tudo Começa em Casa e as imagens falam desse instante em que a gente procura a comunhão e a harmonia em família. Como é bonito o momento em que a família se reúne para a comunhão com Deus. Eu tenho certeza e convicção que anjos descem sobre a tua casa, adentram o teu lar, ocupam o espaço da tua casa, felizes com a harmonia da comunhão com o sagrado, da comunhão com o divino. E aqui eu não estou falando de religião específica, porque Deus é o mesmo para todas as religiões. Eu estou falando da escolha que a gente faz, da convivência com o Pai, e que beneficia todo o grupo familiar. E eu preciso repetir isso, né, até para que a gente possa construir culturalmente uma ideia, né? Eu estou falando da reunião da família, eu não estou dizendo qual é o tipo de família, não importa qual é o tipo de família. Não importa se é um pai e uma mãe, não importa se são dois pais, não importa se são duas mães, não importa se é só a avó, se é o avô, se é o tio, se é a tia. Importa que a gente entenda que essas convenções humanas, elas estão dentro da cabeça dos homens. Para Deus, já que Jesus nos apresentou um Deus de amor, o meu Pai é bom, é um Pai amoroso e bom. O Pai amoroso e bom, ele não separa seus filhos. Quem separa os filhos de Deus são os religiosos. Esses separam os filhos de Deus. E foram esses que mataram Jesus Cristo, né? Que o condenaram. Os religiosos. Então, não importa qual é a configuração familiar da sua casa, não deixe de manter essa comunhão com Deus, de buscar um instante semanalmente em que vocês possam buscar o alimento espiritual. Vocês se alimentam todos os dias, tomam café da manhã, almoçam, jantam, mas é fundamental que você marque o momento de ir para o restaurante, que não é o restaurante para comer comida física, é o restaurante do Evangelho. E o cardápio é a paz, o perdão,
o amor, a caridade, a tolerância. Esse é um grande banquete. Esse banquete vai te permitir dar sustentação às lutas de cada dia, para que você tenha coragem, para que seus filhos estejam protegidos e o teu lar esteja dentro de um ambiente de paz. A porta da tua casa e a porta do teu coração, ela tem que estar franqueada para que os bons espíritos estejam dentro da tua casa. Eu falei no começo dos lares onde existem apenas a discussão e a discórdia, onde os espíritos perturbados e perturbadores adentram a tua instância doméstica e aproveitam as brechas da tua mente e do teu coração para insular, inocular o ódio, a dissensão e a raiva. Mas o antídoto, em primeiro lugar, começa no nosso coração. Quando nós estamos debilitados, fragilizados, o fortificante é o Evangelho. Então a gente pode buscar, nutrir o nosso coração e o nosso espírito através desse pão espiritual que é servido numa mesa da sua família, quando você se predispõe a mudar a faixa vibratória, energética, e dizer para si mesmo: as coisas estão difíceis, elas não estão fáceis, mas se eu me afastar de Deus, elas se tornarão mais complicadas ainda e mais difíceis ainda. Eu posso unir a minha família em torno desse momento sagrado, que é o Evangelho no lar. Eu posso preparar a minha família para abrir a porta para Jesus entrar, através dos seus prepostos, ocupar a mesa conosco, ficar em comunhão com a minha família, para que nós possamos superar essa adversidade que nos visita agora, mas que é uma adversidade temporária. Como toda tempestade, elas ensombram o horizonte e depois elas passam. E elas vão passar. E a tempestade vai passar. Mas para que a gente viva um período de bonança, onde nós estejamos mais fortalecidos, e nós precisamos nos fortalecer, o Evangelho em Casa é o tema de hoje, né? Do nosso Tudo Começa em Casa. É o Evangelho em Casa e a asepsia espiritual. Deixa eu te passar mais uma vez o nosso e-mail para que você possa nos escrever, dar sugestões, criticar, sugerir assuntos para que a gente possa conversar aqui. Tudo começa, não tem C cedilha, tudo começa em casa. Tudo começa em casa, tudo junto, @feal.com.br. Tudo começa em casa, @feal, feal.com.br. E aí você precisa conhecer não apenas aqui o Tudo Começa ou Tudo Começa em Casa, mas a programação da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Você pode baixar o aplicativo aí no seu celular e andar em nossa companhia, no trabalho, em casa, no deslocamento para qualquer lugar. A gente vai estar juntos, né? Uma família que cresce na compreensão de que o amor ele deve permear. A gente pode fazer a diferença nesse mundo tão difícil, nesse instante de tantas lutas e tantas dores. Se você não faz o Evangelho em Casa, é tempo de começar a fazer e desfrutar dos benefícios. Basta a sua vontade, um gesto na direção de Deus, para que a gente não esteja à revelia do amor dele, já que a paternidade de Deus, ela nunca nos abandona. Então somos nós, eu e você, que vamos determinar a partir das nossas escolhas o caminho que nós vamos percorrer. Tudo começa em casa. Os exemplos, né, o acolhimento, a compreensão, e aí somos nós que vamos escolher qual é o caminho que eu quero para o meu coração e para a minha família. A resposta ela não é difícil de dar, mas a gente precisa fazer um movimento. Você escolher numa semana, né? Imagine que
Um dia tem 86.400 segundos. Um dia. Você tem 7 dias na semana. Então escolha pelo menos 10 minutos para a comunhão com Deus, porque tudo começa em casa. Você acompanhou Tudo Começa em Casa. Apresentação de Adeilson Sales.